O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Quaresma de São Miguel, em que nós vivemos com bastante intensidade a consciência de que precisamos fazer o que Jesus nos ordenou. Quando orardes, dizei: livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno. É um mandamento de Deus, é um mandamento de Jesus que nós rezemos no combate contra os anjos que abandonaram a Deus e que se revoltaram contra Deus, porque eles combatem contra nós o tempo todo. Se nós não nos dermos conta desse combate espiritual, a página do Evangelho de hoje fica totalmente incompreensível. Por quê? Porque vejam só, os fariseus, os doutores da lei, eram os líderes religiosos da religião que Deus, o próprio Deus, tinha instaurado neste mundo. Foi Deus quem escolheu Abraão. Foi Deus quem, com os 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, instaurou as 12 tribos que ele, por Moisés, livrou da escravidão do Egito, da escravidão de Satanás. Foi Deus quem deu a esse povo a lei no deserto. Foi Deus quem enviou profetas para que esse povo permanecesse fiel na santidade. Foi Deus quem preparou tudo para a vinda de Jesus, através desta santa religião no Antigo Testamento. E, no entanto, quando finalmente, estando tudo preparado, na plenitude dos tempos, quando finalmente Deus vem a este mundo, o seu Filho vem para nos salvar, quem é que se levanta contra Deus? Os próprios líderes. Os próprios líderes da religião santa que Deus tinha instaurado. São os sacerdotes, não somente os sacerdotes, o sumo sacerdote, Caifás, que, por providência divina, tem o mesmo nome do novo pontífice que Jesus irá instaurar na santa religião renovada do catolicismo, Cefas, Pedro.
Pedro, o primeiro Papa, o primeiro sumo pontífice, depois que Jesus sobe aos céus, ele é a cabeça visível da igreja. Pedro, Cefas, tem o mesmo nome do antigo sumo sacerdote da religião que foi substituída, Caifás. Cefas e Caifás é o mesmo nome. Pedra. Pois bem, o que acontece é que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, com os mestres da lei, que eram os intérpretes, com os fariseus, que eram os homens que deveriam ser os mais piedosos, eles, justamente eles, porque veem que Jesus é de Deus, começam a tramar a morte de Jesus. O evangelho de hoje é muito claro. Vejam, eles já tinham condenado Jesus no seu coração. Pelo quê? Porque ele tinha feito o bem? Porque ele estava fazendo milagres? Porque ele estava pregando a santa doutrina? Porque ele estava perdoando os pecados? Porque ele estava fazendo o bem? Ora, meus queridos, esta é a marca inconfundível da pata fedorenta de Satanás: o ódio pelo bem. Quando você vê que alguém odeia o bem, as coisas boas, saiba, ali não tem somente um ser humano. Essa é a chave que distingue a ação satânica. Quando a pessoa odeia o bem. Jesus, na sinagoga, no dia de sábado, observam se Jesus irá curar, irá fazer o bem, para poder acusá-lo. Acusador, em hebraico é Satã. Acusar, o acusador. Você faz o bem e vem alguém e acusa. As pessoas não entendem que é um combate espiritual. Você faz o bem, você vem à igreja, você se confessa, você adora Jesus, você faz a quaresma de São Miguel, você faz jejum, você renuncia a seus pecados, recebe a graça, se confessa, etc, etc, e diz: eu estou fazendo tudo certo e só sou perseguido. Mas essa é a assinatura de que você está fazendo certo. A Igreja de Cristo foi instaurada neste mundo em estado de perseguição. Nunca houve nenhum tempo na história em que a Igreja de Cristo não fosse perseguida. Perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Essas perseguições podem vir das autoridades políticas, como o Império Romano. Essas perseguições podem vir de dentro através da corrupção da doutrina, como nas heresias. Essa perseguição pode vir de dentro pela corrupção do próprio clero, que começa a viver uma má vida e persegue aqueles que vivem a virtude. Essa perseguição pode vir da apostasia de muitos. De onde vem a perseguição? Não interessa, isso varia conforme os tempos, mas em última análise ela vem do mesmo lugar, ela vem do fundo do inferno. É de lá que vem a perseguição. E esta é a marca.
Este é o distintivo da ação demoníaca no mundo. Um ódio pelo bem. Pelo bem. Isso é uma coisa que não precisou eu estudar muita doutrina para notar. Eu aprendi no coro. Ou seja, com 32 anos de padre, alguma coisa a gente aprende. E aprendi lá atrás, graças a Deus. Logo no início. Certas coisas você vê claramente a ação demoníaca. Existem homens e mulheres que são vítimas da ação demoníaca. Não estou condenando essas pessoas. Estou condenando as ações delas. Elas estão sendo instrumento de Satanás. Pode ser que por uma bondade divina elas se arrependam do mal que fizeram conscientemente, ou sejam salvas porque fizeram o mal inconscientemente, mas foram instrumento do diabo. E a gente vê isso. Quando você, por exemplo, celebra a missa direitinho, só isso. Celebra a missa como está no missal. E nem estou falando do missal antigo, que era usado há 60 anos atrás, que esse daí é mais odiado do que todos. Estou falando do missal que nós usamos todos os dias, o missal reformado de Paulo VI. Se você ousar celebrar missa, como está no missal, você, padre, que celebra a missa, como está no missal, você será odiado. Experimenta. Você será odiado por fazer o correto. Se você pegar o Código de Direito Canônico, como é que diz o Código de Direito Canônico que um padre deve se comportar? O padre deve fazer retiro anual, fazer recolhimentos mensais, deve fazer meditação todos os dias, visitar o Santíssimo Sacramento, rezar a liturgia das horas, rezar o Santo Terço, se confessar com frequência, usar o hábito clerical, a roupa de padre, celebrar a liturgia como está previsto nas rubricas, pregar a doutrina como está no catecismo e nos concílios ecumênicos. Padre, faça isso. Você deve fazer isso. Mas saiba, você será crucificado, morto, sepultado e não ressuscitará ao terceiro dia. Ressuscitará no fim dos tempos. Por ter feito o bem. Se esse abençoado padre, então, quiser ser santo e quiser levar o povo à santidade, e no confessionário seguir a moral da igreja, der absolvição quando precisa dar, negar a absolvição com caridade e amor, quando precisar negar, aí sim. Aí declarou guerra ao inferno. Meus queridos, normal. Não estou dizendo que está correto, mas é como se admirar que faz calor em Cuiabá, né? Nossa, que calor que está fazendo. Cara, você está em Cuiabá. Se você estivesse no Alasca, seria de estranhar. Você está em Cuiabá. Você está na Igreja Católica. Você está na Igreja de Cristo.
perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Meus queridos, não tenhamos dúvida que aqueles sumos sacerdotes, aqueles doutores da lei, aqueles fariseus que decidiram pela morte de Jesus, não tenhamos dúvida que estavam todos possessos. E alguns possessos de possessão perfeita. Possessão perfeita é quando a pessoa consente e quer ser possuída. O ódio de Caifás por Jesus não se explica de outra maneira. Pilatos, o pagão Pilatos, que está no inferno também, mas Pilatos, o pagão Pilatos, ficou perplexo diante da maldade e da inveja dos sumos sacerdotes. São João nos diz, Pilatos sabia que os judeus tinham entregue Jesus por inveja. E a inveja, meus queridos, saibamos, é uma dessas assinaturas do diabo. Quando ele deixa lá as suas impressões digitais, são 2 pecados que são tipicamente demoníacos: a soberba e, portanto, o ódio contra o bem, soberba, e a inveja assassina. A inveja assassina. Foi por inveja que Satanás fez Adão e Eva caírem. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que Esaú perseguiu Jacó. Foi por inveja que José foi vendido no Egito. Foi por inveja que Saul quis matar Davi. Foi por inveja que Jesus foi morto na cruz. E a inveja é aquele sentimento desordenado e consentido, no caso de ser pecado pessoal, um sentimento desordenado de ver o bem do outro e achar que o bem do outro me prejudica. Tem coisa mais satânica do que isso. O outro está sendo abençoado, o outro está recebendo o bem, o outro está sendo agraciado, o outro está sendo santificado, o outro está ficando melhor, o outro está verdadeiramente trilhando o caminho de Deus, e você acha que o bem dele é o seu mal. O outro está mais perto de Deus e você acha isto mal. O outro está fazendo as coisas de Deus e você acha isto mal. Um verdadeiro ódio, um furor satânico contra o fato das pessoas progredirem espiritualmente, as pessoas ficarem melhores, mais obedientes, mais puras, mais castas, mais generosas, mais retas, mais fiéis. Ódio. Eis o justo, matemo-lo, porque não suportamos nem sequer vê-lo e olhar para ele. Eu estou dizendo tudo isso, meus queridos, porque nós estamos na quaresma de São Miguel. E você pode estar sofrendo coisas semelhantes. Não se admire.
é sinal da derrota dele. Satanás é derrotado e vai embora, mas antes de ir, ele esperneia. Ele sai, mas muitas vezes, quando sai, ele dá uma mordida e arranca um pedaço. Mas vai embora. É melhor você ficar salvo com a cicatriz da luta do que você ficar ileso, abraçado com ele, indo para o inferno. Coragem. Ele está esperneando. Eu atendi esses dias uma senhora que todos os dias, quando ela sai para ir à igreja, para fazer a quaresma de São Miguel, parece que alguém abriu a porta do inferno dentro da casa dela. Fúria, zombaria, tentações, onde ela mesma se sente tentada e com vontade de desistir. E tentada a pecados que ela já não costuma mais cometer. Pecados que já tinham sido superados e agora parece que voltam como tentação. Eu disse para ela: minha filha, que alegria, que bom, está funcionando. Ele sabe que foi derrotado. Ele sabe. E porque ele sabe, ele não quer que você saiba. Você que está sendo fiel e está sendo perseguido, ele sabe que foi derrotado. Continue. O que ele não quer é que você saiba que ele foi derrotado. Por isso, fogos de artifício, ele faz um show pirotécnico para você ficar com a impressão de que ele está ganhando. Mas é a única coisa que ele consegue fazer a essa altura. Escarcéu. O showzinho dele antes de sair. O diabo faz o seu show antes de sair. Mas Nossa Senhora olha para ele e diz: tu sabes que foste derrotado. Jesus olha para ele e diz: eu vi Satanás cair como um raio. Alegria, meus queridos. Sim, pode parecer um conceito contraditório dizer festa e luta, festa e luta sangrenta espiritualmente falando, mas festa, porque já vemos a vitória. Quando então soar a última trombeta e vier aquela voz dizendo: caiu Babilônia, a prostituta que enganava todos os povos, venceu o leão da tribo de Judá. E então estaremos juntos, alegres, festivos, entoando o aleluia eterno. Amém.